Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E tenho o prazer de sempre trazer pessoas assim que têm alguma coisa especial para contribuir com todos nós, com todos vocês, certamente, e com sua experiência de vida, com seu conhecimento e, acima de tudo, com sua sabedoria. Então, é um prazer muito grande hoje falar com a Nocilene Santos. Ela é CEO da People Training, uma empresa que ela também desenvolve há bastante tempo, que é a aprendizagem contínua. Porque a história serve também como modelagem, né? Ou seja, copiar aquilo que outra pessoa fez a partir dos seus critérios, dos seus valores, da sua maneira de ser, e a partir daí servir como exemplos, né? Exato. Também a história, eu entendo assim, que quanto mais uma pessoa desenvolve essa capacidade, essa habilidade, mais ela aumenta o seu poder de persuadir, de convencer, de influenciar, de motivar, de inspirar outras pessoas, né? Nesse contexto de que maneiras nós podemos utilizar a história. Você falou em vendas. Em outras situações, você falou também em processos seletivos. Me veio assim uma lembrança de uma história assim, de uma pessoa que nunca tinha trabalhado, né? E ela pleiteava um cargo assim, até importante, lá no começo de vida, começo de carreira, mas você nunca trabalhou, né? Você não tem experiência. A pessoa pensou um pouquinho e falou assim, olha, eu não tenho uma experiência trabalhando numa empresa, mas olha, eu brigo, eu sei lidar com meu irmão, eu em casa faço as coisas direitinho, eu organizo, eu arrumo minha cama, então eu tenho experiência de organização, eu tenho experiência de saber lidar com conflitos, de saber lidar com os meus amigos, de jogar bola, de fazer... Ou seja, contou toda uma série de experiências que seriam aquelas que basicamente seriam necessárias naquele contexto profissional. E a pessoa também achou tão interessante a criatividade desse menino, né? E falou, poxa vida, você é a pessoa certa. Contratou. Você não é uma pessoa que tem um trabalho, não tem um currículo, a sua carteira está vazia em termos de contrato de trabalho, mas você soube traduzir em uma pequena história, na sua maneira de contar, aquilo que eu preciso, que nós precisamos aqui na empresa. Depois ajustou, claro, e foi contratada. Olha só que coisa interessante. Beleza. Olha, você falando isso me fez lembrar a minha busca pelo primeiro emprego. Que foi essa bem... mulher, detalhes, essa mulher aqui é uma exímia contadora de histórias. Nós poderíamos ficar aqui horas seguidas e você ia ficar encantado com cada história que ela tem para contar da vida dela. A mulher é cheia de histórias. Ela vai contar mais uma agora, presta atenção. Pois é, porque não é fácil conseguir o primeiro emprego por conta da experiência. Agora, como se tem experiência se não tem oportunidade? É verdade. E aí, depois de levar um monte de não, eu cheguei naquela empresa, que era uma loja de departamento, e eles precisavam de um auxiliar de crediário. Fui para a entrevista, a entrevistadora ficou encantada, ela falou, eu adorei o seu currículo, você já vai levar a lista de documentos, daqui a uma semana você volta. Não tinha e-mail, né? Naquele tempo era uma vida como a gente aprendeu a viver. Ela falou, daqui a uma semana você vem, já traz os documentos, que eu tenho quase certeza que a vaga é sua. Ai, que felicidade. Fiquei uma semana, providenciei tudo, feliz da vida, 8 da manhã. Você gastou por conta, né? Gastei por conta, gastei condução, gastei dinheiro para tirar cópia, e aquela coisa toda. Aí chego lá no dia combinado, 8 da manhã, conforme o combinado, eu toda feliz ali, a nova funcionária, ela entra assim com uma cara não muito amiga, e falou assim, olha, Nocilene, me desculpa, o seu currículo realmente é bom, nós vamos mantê-lo aqui, mas a gente encontrou uma outra candidata que tem 3 anos de experiência, então eu sinto muito. Você aguarda que a gente vai entrar em contato com você. Eu engoli o choro ali naquele momento, porque eu também não ia dar o braço a torcer. Saí e comecei a chorar na rua. Naquele dia eu nem queria ir para a escola, eu estudava à noite. Mas eu arrumei força e fui para a escola. Chegando lá, contei para minha amiga e ela falou assim, ai, não se preocupe, eu também estou cansada disso, mas eu vou te dar uma boa notícia. Eu falei, o quê? Vai ter concurso para o Banespa. E se a gente passar no concurso, aí, nossa, a responsabilidade é nossa. A gente não tem que se preocupar com experiência, a gente vai ganhar a experiência. Dito e certo, um mês depois já estávamos nós prestando concurso e nós duas fomos aprovadas. E eu consegui construir a minha carreira bem-sucedida dentro do banco.
E aí, quando eu olho para aquele não, é uma ressignificação. Foi o melhor não da minha vida. Então, graças àquela recrutadora que não aceitou o meu, quer dizer, gostou do meu currículo, mas eu não tinha a experiência que ela esperava, ela disse não, e foi o melhor não que eu recebi. Que bonita história. E me fez lembrar, claro, uma outra história, que é a história do sacristão, que ajudava o padre lá na sacristia. Aí mudou de padre, veio outro padre de outra localização, e o padre, claro, foi conversar com o sacristão, porque ele precisava que ele fizesse alguns serviços adicionais àqueles que ele fazia, que era limpeza, tal, na igreja, tal. Então, olha, a partir de agora você vai registrar aqui os casamentos, essa ficha, você vai preencher, tal, e o sacristão ficou apavorado, né? Mas por quê? Qual o problema? Você não sabe que eu não sei escrever. E o padre falou, poxa vida, eu preciso de uma pessoa preparada para fazer os registros, eu preciso de alguém que tenha uma certa habilidade, né, de escrever, de conversar, eu preciso de alguém que saiba ler, até fazer algumas contas. E aí então o sacristão foi demitido. Para a infelicidade dele, foi demitido, porque o padre precisava de alguém que tivesse certa habilidade, tal, era a exigência dele. E o sacristão, coitadinho, né? Não sabia fazer nada. Mas aí foi demitido, mas tinha muito conhecimento, todo mundo gostava dele, era pessoa boa. E ele começou a comprar velas, começou a vender velas ali na porta da igreja. O pessoal chegava, queria ajudá-lo, dava uma gorjetinha, tal. Então ele foi vendo e o pessoal comprava velas dele. Ele começou a ver o fornecedor, ele começou a produzir, via cera, começou a produzir algumas velas, ele viu que não era tão difícil. Ele começou a produzir a própria vela, claro, aumentando aí sua lucratividade. E assim ele foi pegando gosto, depois começou a fazer algumas velas lá para quando tinha primeira comunhão, punha lá uma foto, uma decalcomunia, decalque, né? E então já começava a ficar bonitinho, uma vela enfeitadinha, põe uma fitinha bonitinha, as pessoas compravam, e assim foi. Personalizou. Então ele começou a perceber que as pessoas gostavam, ele começou a decorar velas, começou a vender, e começou a vender tanto que começou a para outra pessoa que ia vender numa outra igreja, numa outra paróquia, lá do lado, vizinha e tal, e assim ele foi crescendo. Montou equipe, começou a crescer. Daí a pouco ele se tornou um empresário de velas. Porque era fácil, começou a ver matéria-prima, fazia velas perfumadas, velas decorativas. Então ele era muito criativo, apesar da simplicidade dele. Daí a pouco ele foi, então, depois de um tempo, montou uma empresa de velas, depois caminhão para entregar, alguma coisa foi crescendo, até que, puxa, muito bem sucedido na vida, né? Depois, assim, num dia que estava de férias, viajando por aí, alguém falou, poxa vida, conta a sua história, né? Não, história assim, tal. Empresa de sucesso, bem sucedida. Não, eu vou te dizer uma coisa, né? Hoje eu sei ler e escrever, mas a maior parte da minha vida foi analfabeto. Nossa, imagina se você não fosse analfabeto, né? Ele falaria, eu seria sacristão até hoje, provavelmente. Então, quando se fala assim, que às vezes na vida da gente surgem alguns desafios, alguns nãos, na verdade estamos diante de novas possibilidades, novas perspectivas que podem ampliar possibilidades que a gente nem sequer imagina. O importante é a gente perceber que a vida acontece, você que falou, eu acho que você matou a charada. A nossa vida é uma sequência ininterrupta de histórias que contamos na nossa família, com os nossos pares, histórias que contamos na nossa vida profissional, na história dos nossos dinheiros, enfim, nas nossas histórias que acontecem a cada dia, a cada momento. Não é verdade, Lucilene? Verdade. É só pensar que nessa empresa com 38 anos, quantas histórias você construiu ao longo desses anos e quantas histórias você transformou aqui dentro da Passadori. Quanta gente veio aqui buscando um sonho e saiu com muito mais do que aquele sonho que ela queria ter. Porque é o poder das histórias, Reinaldo. É quando um conta uma história, o outro se identifica, traz a história dele e a gente vai aprendendo uns com os outros. Então a história no ensino e aprendizagem, ela é fantástica. Aqui no Brasil está começando agora. Eu estou super orgulhosa que na escola da minha sobrinha, que tem 6 anos de idade, eles pegaram os desenhos da criançada, lá das crianças, e montaram livros infantis, contando a história da criança na cabeça dela, com a linguagem dela. Eu fiquei encantada, então eu fico feliz que as escolas já estão formando novos escritores, com essa ideia de construir a história, porque a história nada mais é do que a boa comunicação. Quando a gente conta boas histórias, a gente se comunica melhor com o outro. Eu vou pedir daqui a pouco, porque agora você trouxe um assunto que eu acho que você vai ter muita coisa para falar a respeito disso.
Porque eu queria que você falasse um pouquinho aqui para quem está nos assistindo da estrutura da história, algumas sugestões, como é que eu conto uma história, como é que eu monto, começo, meio e fim. Você falou que uma história tem começo, meio e fim, tem um objetivo, tem aí os outros personagens, o protagonista, etc. Enfim, tem uma série de recursos. Sim. E, obviamente, eu vou pedir que você deixe aqui algumas informações úteis para as pessoas que já querem entrar nesse caminho, querem aprender a contar uma boa história. Talvez até você já saiba contar uma boa história. Talvez não saiba que sabe. Mas você falou de comunicação e história vinculada ao processo da comunicação. Então, no seu entendimento, qual a relação da história no processo da comunicação? Porque lidamos aqui com ajudando as pessoas a enfrentarem medos, timidez, ansiedade. Certamente temos muitas, pode dizer milhares de histórias que tivemos aqui a oportunidade de aprender lidando com tanta gente. Mas assim, pessoas que vinham lá com problemas relacionados à voz, falando depressa demais, ou devagar demais, ou de forma linear, ou problemas relacionados à comunicação corporal. A pessoa não sabia fazer um gesto, não sabia olhar, a expressão facial, ou não sabia organizar e estruturar um pensamento. E nós somos com ferramentas, métodos, sistemas, ajudando as pessoas nisso. Mas aí entra um requinte do processo da comunicação, que não é só falar bonito, usando bem a voz, o corpo e a postura. Aí entra toda a parte intelectual. E nessa parte intelectual é que entra essa magia que é lidar com a fantasia, lidar com a imaginação, lidar com a criatividade, transformação de pessoas por meio das histórias. Mas como é que você vê isso? De que maneira a história ela tem um impacto no processo da comunicação das pessoas? É incrível, eu já escutei muita gente aqui nessa sala, na sua sala de aula, ensinando storytelling, o módulo que está no curso de comunicação verbal. E como eu sou a terceira a entrar, eu vejo a evolução das pessoas desde o primeiro módulo até chegar ao final. Aqueles que chegam aqui e falam, eu nem dormi de noite porque eu não sei contar história, eu não sei o que será de mim. E a primeira coisa que eles fazem, eles são desafiados a virem aqui na frente e contar uma história pessoal. Não tem ninguém melhor na vida para falar de você do que você mesmo. Então, começa por aí. E eu fico encantada quando a pessoa termina de contar a história, que ela disse que não sabia contar, que tem poucos ajustes para fazer. Todos nós temos histórias e todos nós sabemos contar. Agora, às vezes, não sabemos colocar no lugar certo. E é isso que você fala da estrutura da história. Primeiro, eu preciso ter um objetivo muito claro da história que eu vou contar. Nesse objetivo, eu tenho que ter um personagem que vai caminhar ao longo da história. Essa personagem pode ser pessoas, pode ser produtos, que a gente também fala aqui um pouco do storytelling corporativo. Então, quando eu vou construir uma publicidade, por exemplo, um marketing para o produto, eu tenho que ter essa ideia, que mensagem que eu quero passar para o cliente. Então, primeiro eu tenho ali uma mensagem, eu tenho um objetivo claro, onde é que eu estou situada, onde é o que vai acontecer com esse protagonista ao longo da jornada. Ele vai enfrentar obstáculos, ele vai ter conflitos, ele vai ter que tomar decisões, e aí chega o final da história, que pode ser o fim ou um novo começo. Como a história que eu te contei até eu chegar aqui, depois você recomeçou a história falando dos desafios aqui com os equipamentos. Então a história nunca termina. Ela sempre tem um jeito de continuar. E é isso que transforma a comunicação, que deixa a comunicação tão rica, tão linda, porque eu estou contando algo que, para mim, ele é pessoal, mas ele se conecta imediatamente com você. E, primeiro, é a curiosidade. Quando a gente fala uma história clássica, sempre começa, era uma vez, certa vez. Aliás, acho que, assim, não sei quem inventou isso, mas quem inventou isso devia ter ganho uma grana se fosse cobrar royalty pelo início da história. Era uma vez, conta-se, ou seja, praticamente as histórias, pelo menos as mais antigas, sempre começavam, era uma vez, e contava a história de um personagem, de uma história. E, além disso, tem aquela coisa que desperta a curiosidade. Eu quero te contar uma coisa. Olha aí, a expressão é essa mesmo. O quê? Conta logo. Pode ser uma pergunta também. Pode ser uma pergunta. Você sabe da última? Que é uma fofoca. Que é bem interessante a maneira como a gente começa. Isso faz todo sentido. Então, uma dica bem legal que eu vou deixar aqui para as pessoas contarem a história, pegar uma experiência pessoal e transformar numa história, é você começar com uma pergunta. A tua história tem que responder a essa pergunta.
Este livro começou com uma pergunta. Este outro livro começou com uma pergunta. E o livro precisa responder. Assim como um roteiro de um filme, uma palestra, ela tem que responder a uma pergunta. Se você tem 2 perguntas, você tem 2 livros, você tem 2 palestras, 2 cursos. É pensar, é simples, gente. Aparentemente é muito simples, porque a história está aí dentro de você. É você colocar dentro de uma estrutura que vai ter começo, meio e fim. Tudo muito desse jeito mesmo, é simples. Basta você saber quais são os obstáculos que esse protagonista vai encontrar. Que tipo de conflito que ele vai ter que sentir, que são as emoções. O que é o conflito? No momento em que eu estava travada no trânsito e tinha um horário para chegar aqui na Passadori, ali entram, as minhas emoções ficam aqui borbulhando, porque a minha responsabilidade com o Reinaldo é grande. Eu sei que ele tem uma agenda muito cheia. Quando ele marca um horário, é importante cumprir esse horário. Eu valorizo demais o tempo. Então, imagina como é que ficou aquele conflito, aquela ansiedade aqui dentro de mim. O que eu faço? Aí vem essa questão que eu tenho que tomar uma decisão. O que eu faço? Eu ligo para o Reinaldo, falo com a Cris, ela que está intermediando a gente. De que maneira que eu vou resolver isso? Até eu tomar uma decisão, aí eu respiro. Nesse momento. Então, quando a gente coloca atenção na história, ela fica mais forte, mais potente, ela deixa as pessoas com vontade de saber mais. Se eu conto uma história sem estrutura nenhuma, chega no meio do caminho e perde o interesse. Principalmente quando a gente pensa naquelas pessoas que são prolixas, que elas dão muita volta para chegar ao ponto, aí que você vê a importância da história. Que ela vai pegar todo aquele conteúdo que ela tem, ela vai estruturar e ela consegue inspirar as pessoas a seguirem o exemplo dela. Interessante isso. Falei lá no começo uma palavrinha mágica, que para mim é a palavra modelagem, que ela vem da programação neurolinguística, que é assim: de que maneiras eu posso copiar de uma maneira procedimentos, comportamentos, atitudes de pessoas e gerar resultados semelhantes. Eu penso que a história, boa, bem contada, a história de vida, quantas pessoas há que são bem-sucedidas na vida e são copiadas na sua trajetória para ajudar a inspirar, talvez a palavra mais adequada, outras pessoas a trilharem os mesmos caminhos. Exato. Meu filho, quando pequeno, assim: o que você quer fazer? Trabalhar com meu pai. Um orgulho para mim, claro, como um pai, mas assim, porque ele via e percebia que aqui tinha alguma coisa útil, de acordo com a visão dele, de acordo com o mundo dele, que é uma pessoa muito criativa, e que tem essa possibilidade, essa perspectiva de usar todo esse potencial, até porque não, quem sabe, esse meu sonho talvez, dar sequência em todo esse sonho que a gente realizou até agora. Só que vai ser num outro patamar, num outro nível, em função do mundo, que se transforma a cada dia e a cada momento. Exato. Então, modelagem, história e modelagem, Nocilene, gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso. Você, como especialista em programação neurolinguística, também. É outra paixão na minha vida, porque a programação neurolinguística, elas são histórias transformadas, ela transforma histórias. Eu criei um grupo no Facebook que eu coloquei dessa maneira: PNL, a ferramenta que transforma histórias. Porque eu posso tanto ressignificar situações e criar uma nova história, escutando você, a sua história de vida. De repente, a tua história me inspira a te modelar e seguir o mesmo caminho que você seguiu. As histórias são inspiradoras. Quando a gente fala de mentoria, por exemplo, Reinaldo, o que é a mentoria? Se não transmitir o nosso conhecimento, as nossas experiências a quem está sendo mentorado por nós. E ali a gente está inspirando a pessoa a seguir um caminho. Ela vai conhecer os nossos sucessos e os nossos insucessos, porque ela não precisa cometer nenhum erro para seguir adiante. Nós já cometemos por ela. Então a gente vai passar aqui. Você tem 2 caminhos. Esse aqui, se você for por esse caminho, vai acontecer tal coisa. Se você for por este, vai ser outra coisa. O que você quer? Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching.
Se ligue! Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.